eu pedi para um dos participantes aqui que me fornecesse o seu acesso, então todo o acesso dessa apresentação é espelhado em um participante aqui, tá certo? E eu vou, dividir a minha tela com vocês, para que vocês tenham todo o acesso e vamos fazer o acesso passo a passo. Aqui nós temos a tela do Google, né, que é um ambiente para vocês fazerem as buscas, o navegador de busca de vocês. Então, aqui no Google você vai digitar Portal Digital do Aluno Anhanguera, ok? E nesse primeiro link você vai acessar. Ao acessar esse primeiro link, ele vai pedir o seu CPF ou o seu RA. RA é o registro acadêmico. Professor, eu não sei o meu registro acadêmico. Você pode acessar com o seu CPF e a senha que você criou. Após fazer esse primeiro acesso aqui, você vai entrar direto nesse portal digital do aluno. O portal digital do aluno é onde você encontra todas as informações com relação ao ambiente virtual, onde você vai estudar, assistir às suas aulas, ao departamento financeiro, que está inserido no departamento de controle acadêmico. Então, aqui em departamento financeiro, você consegue pegar um boleto, você consegue solicitar um acordo e você consegue fazer aqui em secretaria digital a solicitação de outros documentos, como, por exemplo, a certidão de vínculo com a instituição, em que você consegue tirar aqui pela secretaria digital, que é um documento que você, por exemplo, utiliza quando vai fazer inscrições nos processos seletivos de estágio. Aqui em meu curso, você consegue acompanhar toda a sistemática do seu curso e em desafio nota máxima, você consegue estudar e fazer as atividades do desafio. Além, claro, de acesso ao acervo online, que no nosso caso é a nossa biblioteca virtual, e aqui embaixo o canal Conecta, que é a nossa rede de empregabilidade. Aqui um link específico para utilizar a nossa biblioteca virtual, e aqui você consegue sair com segurança desse ambiente. Quando eu falei de registro acadêmico, olha só o número do registro do exemplo da nossa colega Andressa, do curso de administração noturno. Então, aqui, a Andressa pode fazer o acesso e fazer a atualização do seu, da sua foto no ambiente virtual de aprendizagem. Dando continuidade, você, ao entrar no ambiente virtual para estudar, quais os locais que você precisa acessar? Primeira coisa é acessar aqui, ó, estudar no AVA. Quando nós estudamos, clicamos em estudar no AVA, abre-se essa janela em uma nova guia, ok? Aqui uma nova guia, e aqui você tem todas as suas disciplinas disponíveis para o semestre. Por exemplo, no caso da Andressa, ela tem a disciplina de contabilidade introdutória, que ela é uma disciplina híbrida, né, que é a aula modelo institucional. Ela tem outra disciplina chamada pensamento científico, uma outra disciplina chamada teoria da administração, todas essas disciplinas com professores da nossa unidade, as 3 disciplinas, e ela ainda tem uma disciplina interativa, que nós chamamos de disciplina DI, D de disciplina e I de interativa. Essa disciplina ela acontece com uma sistemática diferenciada e eu já vou explicar sobre essa disciplina. Além do nosso desafio nota máxima, que é o ensino adaptativo, em que você precisa fazer o acesso e toda semana você precisa acompanhar e resolver uma lista de exercícios. Além, claro, do nosso estudo dirigido, o nosso ED ou ED. No caso do primeiro semestre, a Andressa está vendo o ED chamado Cultura Digital. É muito importante nós observarmos que tanto o desafio nota máxima quanto o ED, Cultura Digital, eles são ferramentas que estão ao seu acesso para vincular a sua pontuação às atividades transversais,
Professor, quais são essas atividades transversais? Eu já explico para vocês que elas estão acessíveis no nosso manual de cada uma das disciplinas. Então, com o seu horário em mãos, que é aquele mesmo horário que nós coordenadores disponibilizamos para vocês no grupo de acesso de vocês no nosso WhatsApp, você consegue saber qual o nome desse professor, qual o nome dos professores que vão acompanhar essas disciplinas. Vamos analisar uma a uma. Ao clicar aqui, acesse a disciplina, a Andressa, ela consegue entender todo o processo dessa disciplina. Eu vejo aqui que a Andressa já tem 12% de andamento do curso nessa disciplina de contabilidade introdutória. A Andressa já baixou aqui o livro didático da disciplina, a Andressa já acessou o plano de aula. Aqui a Andressa tem o manual, os fóruns e as minhas aulas gravadas. Todas as nossas aulas, elas são acessíveis posteriormente aqui no link Minhas Aulas Gravadas. Observe que aqui do lado nós temos o nome da disciplina, o desempenho geral e o desempenho em cada um desses tópicos. Nesse menu vocês conseguem acompanhar todas as 4 unidades, então em cada unidade nós temos uma seção, ou seja, a depender da unidade ela tem de 3 a 4 sessões. Isso quer dizer que vai corresponder a uma organização semanal para você, fazer a disciplina, para você ter acesso à disciplina. Quando nós temos uma disciplina com um livro didático, esse livro didático ele fica acessível nesse ícone. Aqui no ícone, pessoal, vocês podem estudar no livro dessa forma ou vocês podem clicar aqui nessa seta e fazer o download do livro em PDF. Então, o livro vai ficar acessível para você em PDF e você, com um smartphone, consegue levar todo o seu material didático no seu celular ou no seu computador ou mesmo no seu notebook. Então, aqui nós apresentamos o livro didático. Nas unidades, as unidades são acessíveis em 3 tempos de aula, que é o nosso modelo acadêmico. O nosso modelo acadêmico se chama KLS e ele é composto por 3 tempos de aula. O primeiro nós chamamos de pré-aula, o segundo aula e o terceiro pós-aula. Nada mais é que uma forma didática de nós conversarmos com o nosso aluno e dizermos o quê? Que no momento de pré-aula ele tem contato de forma prévia com o assunto que ele vai trabalhar no contexto da sua aula. Por quê? Não tem nada pior que nós chegarmos no momento da nossa aula e o professor falar de um assunto que você vai falar: "Meu Deus, eu nunca ouvi falar desse assunto". Então, a pré-aula, ele é um preparatório para você ir muito bem durante a aula. No momento de aula, como bem é dito, você consegue ali, com o auxílio do professor da nossa unidade ou um professor externo da matriz, se for uma disciplina síncrona ou DI, disciplina interativa, e aqui você consegue acompanhar o seu momento de aula. Então, de acordo com o seu horário, essa aula ela fica disponível aqui para você assistir ao vivo e também para você acompanhar todo o material que o professor postar. E após aula, é o momento de você fazer uma avaliação, e essa avaliação ela se chama atividade de aprendizagem. Nós podemos observar aqui no espelho da colega Andressa que ela ainda não fez essa atividade de aprendizagem, no entanto, ela já fez a atividade diagnóstica e ela já acessou o material que o professor postou. Quando nós clicamos aqui em atividade de aprendizagem ou mesmo nessa atividade diagnóstica, aparece aqui a regra dessa atividade. Então, o período, quantas tentativas são permitidas para essa atividade, a partir de quando essa atividade ela ficou disponível para a Andressa e quando essa atividade vai fechar.
muita atenção, pessoal. Não deixem para fazer essas atividades nas últimas semanas. O ideal é você fazer cada unidade de acordo com a semana que você vai desenvolver os estudos daquela disciplina, para que você não fique com acúmulo de atividades para o final do semestre e você consiga se organizar de uma forma muito mais ativa. Lembrando que as 2 tentativas, se a Andressa tiver algum erro, o sistema de avaliação vai ser a nota mais alta dessas 2 tentativas. E sempre que ela finalizar, observe que aqui já está em progresso, sempre que ela finalizar, aparece um ícone aqui de revisão. Esse material fica disponível para vocês durante todo o semestre para consulta, mas lembrando que ele encerra nesse dia. Não deixem para o último, prazo, para o último horário, ok? Assim, na unidade 2, observe que na unidade 2 ela tem atividade diagnóstica. Essa exclamação aqui significa que a Andressa ainda não acessou essas disciplinas, não acessou, esse conteúdo. Lembrando que esse foi o conteúdo que o professor passou no dia 4/3. "Professor, mas eu entrei essa semana". Gente, olha o diferencial da Anhanguera, olha o diferencial da nossa unidade. Por quê? Mesmo você entrando a posteriori, você vai observar que as aulas ficarão disponíveis para você, ou seja, você não perde conteúdo, você não perde, nada com relação ao aluno que entrou no primeiro dia de aula. Isso quer dizer que você terá o mesmo conteúdo do aluno que entrou no primeiro dia ou que teve acesso no primeiro dia de aula. O que nós não podemos tirar de mente é que nós precisamos nos organizar e colocar toda essa unidade 1 e unidade 2, de forma atualizada, manter atualizado para não termos um acúmulo de atividades a serem desenvolvidas. Aqui ela tem a atividade diagnóstica e aqui no final uma atividade de aprendizagem. Isso em todas as nossas unidades, ok? E aqui a aula. Professor, agora eu quero assistir a aula gravada desse dia. É só clicar aqui no ícone "Minhas aulas gravadas" e com isso você consegue acessar por esse link aqui do Teams, você consegue acessar a gravação dessa aula. "Professor, eu tenho dúvidas sobre o sistema de pontuação, como que eu vou ser avaliado, se eu vou ter que fazer prova, quando que vai ser essa prova". Gente, isso tudo está aqui no nosso manual, mas um documento muito importante para que você conheça a disciplina de uma forma muito ampla, ele está no nosso plano de ensino. No plano de ensino, por exemplo, aparece aqui o seu curso, a disciplina. Então, para cada disciplina, para cada componente curricular, você tem um plano de ensino, o nome do professor, nosso professor Demontier, e os coordenadores que acompanham essa disciplina com vocês. Sou eu, professor Rafael Campolino, e a nossa coordenadora acadêmica. Nós temos a carga horária da disciplina e como que ela é dividida em aula, pré-aula e pós-aula, e aqui os objetivos da disciplina, as competências que pretendem ser desenvolvidas de acordo com a DCN, Diretriz Curricular Nacional do curso de Administração de Empresas, no caso. Lembrando que se você faz pedagogia, psicologia, enfermagem ou outro curso, o plano de ensino está relacionado ao curso e ao componente curricular ou disciplina. Aqui a estrutura, lembra que a nossa divisão do desenvolvimento da disciplina está relacionada a unidades? Então, aqui a gente tem a primeira unidade e os temas que vocês irão trabalhar na primeira unidade, durante todos os encontros da primeira, segunda unidade, terceira unidade e quarta unidade. Lembrando que a nossa primeira avaliação, primeira prova, é do conteúdo da unidade 1 e unidade 2, e a nossa segunda prova, unidade 3 e unidade 4, e algum outro conteúdo que o professor julgar necessário relembrar da unidade 1 e unidade 2. Lembrando que se você fica de recuperação, o conteúdo é de
todo a nossa disciplina. Então, da unidade 1, unidade 2, unidade 3 e unidade 4. A recuperação que nós chamamos, ela é acessível a vocês com o nome exame, prova exame, ou seja, prova de recuperação. Aqui a proposta metodológica, o sistema de avaliação e as referências bibliográficas, que são os livros, os teóricos, os autores que o professor ele está seguindo para ministrar essa disciplina a você. Fechamos o nosso plano de ensino, nós conseguimos no próximo ícone acessar o manual da disciplina. No manual da disciplina, você conseguirá acessar todas as regras daquela disciplina. Muita atenção, é importantíssimo que você acesse esse manual de cada uma das disciplinas, ok? Porque a depender do modelo da disciplina, por favor, coloque o microfone no mudo, por favor. Muito obrigado. Nós estávamos falando do manual, então cada disciplina tem um manual para você seguir, porque a depender do tipo de disciplina, se é uma disciplina interativa, se é uma disciplina síncrona, se é uma disciplina aula modelo professor, ela vem com um manual com as suas regras. Então aqui, ó, você consegue saber como que funciona essa disciplina. De uma forma geral, você conhece a pontuação, as segundas chamadas, quando você perde uma avaliação, onde consultar os seus pontos, como que fica a sua média no histórico escolar e qual a relação disso com nos projetos. Então, o sistema de pontuação, como que é dividido, né? Primeiro você tem as avaliações oficiais, que nós chamamos de prova, as avaliações formativas e as avaliações virtuais, além das nossas atividades transversais. Nós temos aqui os nossos modelos de disciplina, AMI, que é aula modelo institucional, HMI, que é uma disciplina híbrida nos padrões de aula modelo institucional, AMP, aula modelo professor, HMP, que é uma disciplina híbrida, modelo professor, e as disciplinas interativas, ou seja, 5 formas, 5 disciplinas. Por isso, é importante que você saiba de que disciplina nós estamos falando. Professor, como é que eu vou saber de que disciplina nós estamos falando? Lembra que aqui, ó, ao acessarmos o AVA, em todas as disciplinas, aparece aqui, ó, o nome da disciplina e a sigla dessa disciplina, que, no caso, contabilidade introdutória, é HMI, disciplina híbrida, pensamento científico, a mesma coisa, disciplina híbrida, teoria da administração, e aqui a gente tem disciplina interativa, que é uma outra forma de disciplina, conforme está descrito aqui no nosso manual. Para a gente começar, nós temos que entender que as nossas disciplinas elas são divididas em níveis, disciplina de nível 1, que vale até 14.000 pontos, e disciplina de nível 2, 12.000 pontos, que trata-se da pontuação máxima que você pode chegar nessas disciplinas. Como que essa pontuação ela está dividida, professor? 5.000 pontos de avaliação oficial, avaliação formativa, a depender do modelo, as atividades virtuais que são desenvolvidas por você naquele momento que eu mostrei, que você tem 2 tentativas para poder fazer a realização e entrega dessas atividades, e as atividades transversais e a soma total dessa pontuação. Como que fica a sua pontuação a partir de cada uma dessas disciplinas e também como que se dá a avaliação formativa no primeiro bimestre e também no segundo bimestre, que são as atividades realizadas. Lembrando que, quando eu tenho uma disciplina interativa, eu tenho a atividade discursiva, e essas atividades discursivas, as disciplinas interativas, elas valem até 2.500 pontos, ou seja, você precisa se dedicar a fazer a entrega correta dessas disciplinas. Aqui, voltamos um pouquinho sobre o modelo, né, pré-aula, pós-aula e avaliação da unidade final, quando nós falamos das atividades virtuais, e depois seguimos com
as atividades transversais, que são atividades que somam ponto para todas as disciplinas. Ou seja, são atividades que você tem que se dedicar todas as semanas. Por quê? Porque dessas atividades somamos pontos para todas as nossas disciplinas do semestre. O primeiro é o estudo dirigido, que é o ED Matriz, que nós chamamos, que trata-se, no caso da nossa colega aqui, ó, ED Cultura Digital, uma disciplina com carga horária bem pequena de 5 horas. Então, ao conseguir acessar o ambiente virtual, a primeira disciplina que você precisa se dedicar a ela, e aí tira um dia só para essa disciplina, logo no primeiro acesso, é o ED Estudo Dirigido, que eu já falo sobre ele. A partir disso, nós temos os nossos cursos complementares, que estão disponíveis no AVA em forma de trilhas, ok? E também nós temos o desafio nota máxima, e eu falo sobre cada um desses elementos das atividades transversais, ok? Finalizamos então a apresentação dessa disciplina de contabilidade introdutória. Professor, eu quero acompanhar e eu quero saber como que essa disciplina ela é dividida, se ela é uma disciplina de nível 1, que me dá a oportunidade de ter até 14.000 pontos, ou de nível 2, 12.000, onde eu consigo acessar essa informação. Ao consultar aqui, ó, meus pontos, clica em visualização de pontos, você consegue observar toda a regra de pontuação dessa disciplina. Quando a gente observa aqui, ó, 14.000 pontos, nós podemos observar que é uma disciplina de nível 1. Essa disciplina de nível 1, aqui nós temos as regras, como conseguir juntar esses 14.000 pontos. A avaliação oficial, que são as provas, vale 5.000 pontos, ainda não tem nenhuma pontuação, porque vai acontecer ainda na próxima semana essa avaliação, a prova, tá certo? A prova, primeira prova 1.000 pontos, segunda prova 4.000, totalizando 4.000. Gente, para você ser aprovado, existe uma nota mínima, que é de 6.000 pontos. Só que desses 6.000 pontos, 1.500 necessariamente tem que ser de prova. Ou seja, professor, se eu tirar aqui, ó, 10.000 pontos, 8.000 pontos, 7.000 pontos, 6.000 pontos e não conseguir 1.500 pontos na avaliação oficial, que é na prova, eu reprovo, pessoal. E reprovo por quê? Porque existe um critério da nota mínima da prova, que é de 1.500 pontos. As atividades de sala de aula, que vale 2.500 pontos, que são todas aquelas atividades das nossas unidades. Então, eu tenho atividade diagnóstica, atividade de aprendizagem e também a avaliação da nossa unidade. As nossas atividades virtuais, que são divididas em todos aqueles elementos. As atividades de sala de aula, digo que são aquelas que o professor passou e eu desenvolvi, eu entreguei as atividades, além das atividades transversais, que são os cursos de atividade complementar, desafio nota máxima e ED. Então, se nós tivermos que dar um conselho para esse aluno que está nessa situação, a primeira coisa que ele precisa fazer é entrar rapidamente no seu portal e fazer essa atividade transversal. Faça o ED e faça o desafio nota máxima para você já turbinar a sua pontuação aqui em todas as disciplinas, não só em contabilidade introdutória, mas em todas as disciplinas que são aqui o carro-chefe das atividades transversais. Então, só lembrando, onde nós fomos para encontrar essa pontuação, nós acessamos a disciplina, vimos aqui em meus pontos e solicitamos o extrato desses pontos, ok? Passando isso, voltaremos para as próximas disciplinas. Ao clicarmos nas nossas próximas disciplinas, aqui no nosso ambiente virtual de aprendizagem, a gente consegue, nós já falamos da contabilidade introdutória, que é uma disciplina HMI, e, da mesma forma, segue-se a disciplina de pensamento científico, porque é o mesmo modelo, e teoria da administração. E aí,
Agora, a última disciplina que nós temos que falar é a disciplina interativa. No caso da nossa colega do curso de administração, Sociedade Brasileira e Cidadania. Ao entrar em Sociedade Brasileira e Cidadania, a primeira coisa que você deve fazer, consultar o manual dessa disciplina. Ao consultar o manual dessa disciplina, você vai ver como que essa disciplina ela está desenvolvida. Nas nossas atividades das disciplinas interativas, você tem 2 oportunidades de assistir a transmissão ao vivo. É uma aula muito curta, de apenas 50 minutos, que ela estará disponível para você, no caso dessa disciplina, às terças-feiras, sempre de 18 às 18h50, e aos sábados, de meio-dia a meio-dia e 50. Isso possibilitará você escolher o dia que você quer se dedicar a essa disciplina. Lembrando que na grade de vocês, o dia dessa disciplina pode não casar com o dia dessas transmissões. Por quê, professor? Porque na grade horária de vocês, nós colocamos essa disciplina em um dia da semana, que significa que você tem aquele dia para se dedicar a essa disciplina. Você pode assistir a transmissão ao vivo, mas na terça-feira ou na sexta-feira ou no dia que essa disciplina estiver alocada na sua grade, você simplesmente utilizará esse dia para se dedicar a essa disciplina. Se você não assistiu uma aula, você consegue aqui, ó, em transmissão, você consegue acompanhar a aula gravada. Por exemplo, a aula do dia 23, ela está disponível aqui para você assistir. Então basta você clicar aqui, ó, no link da aula gravada e fazer a utilização e assistir essa aula. No caso, como eu estou utilizando aqui o Teams com vocês, eu optei aqui por entrar pela web. Então, aqui estará a aula. Gente, vale a pena vocês clicarem e fazer a consulta e assistir todas essas aulas. Lembrando que a aula, quando você clica para assistir a aula, pode demorar um pouquinho para você carregar todas as informações. Mas aqui, ó, já está disponível a primeira aula de sociedade brasileira. Então, a primeira aula de sociedade brasileira e cidadania já está aqui com o professor para você acompanhar a aula, ok? Eu Ok, pessoal. Então todas as aulas, elas estão disponíveis para você acessar durante todo o semestre. Isso significa que você não vai perder conteúdo, isso significa que você vai ter todas as oportunidades de estar 100% atualizado como aluno que entrou naquele primeiro dia. Isso em todas as nossas disciplinas. Então, quando a gente clica aqui, ó, vamos observar aqui o desenvolvimento da nossa colega, ó, ainda não fez nada dessa disciplina. É muito importante se dedicar a essas disciplinas DIs também, ok? E aqui todos os nossos encontros, né? Os 14 encontros durante todo o semestre, eles estarão disponíveis aqui. Então, nós estamos no encontro no quinto encontro, né? Na semana do quinto encontro. Então, amanhã vocês já terão aqui, ó, ao vivo, esse local para assistir a aula, tá certo? Professor, e a aula lá do encontro sexto? Olha, ela ainda não aparece aqui, ó. No entanto, o link para você assistir na terça-feira já está disponível. Professor, se eu clicar aqui, eu já consigo assistir? Não, pessoal, porque ele só estará disponível após ao vivo nesse dia aqui ou 2 dias depois, 48 horas após essa transmissão ao vivo. Professor, o senhor me falou agora das aulas. No ícone aulas, eu consigo acompanhar as aulas ao vivo dessa disciplina. Nas unidades, a mesma coisa, ó, então eu tenho a unidade 1, e aí olha o tanto de atividade que a Andressa tem para fazer nessa unidade. Então, nas 4 primeiras semanas, ela tem que fazer essa atividade diagnóstica. Aqui, a Andressa tem o livro didático,
dessa disciplina e observe, todas as vezes que eu clico no material da disciplina, acesso o material, olha só, aqui está o material da disciplina, ao analisar essa disciplina novamente e clicar lá em atualizar, já vai aparecer o cheque, o ok, que a Andressa já assistiu, já fez esse material. Nas atividades diagnósticas, a mesma coisa. Isso significa o quê? Que você precisa estar azul aqui com o cheque ok em todas as os itens dessa atividade. Não esqueça, pessoal, essas atividades de aprendizagem você tem mais que uma chance, mas não deixe de fazer, ok? É muito importante fazer para que você acompanhe o desenvolvimento dessa disciplina. Ao clicar em atividade discursiva, a gente vai observar o quê? O prazo dessa atividade discursiva. Então, a gente tem um prazo aqui bastante longo para você entregar essa atividade discursiva. Detalhe, pessoal, é uma atividade muito simples, muito pequena. Vale a pena fazer logo essa atividade e postar aqui, ó, em adicionar atividade, para que o tutor ele já possa corrigir e você consiga visualizar o feedback, visualizar a sua nota. Se você tirou menos de 2.500 e tem prazo, ainda você consegue corrigir os elementos que o tutor colocou e melhorar a sua nota. Então, são apenas 3 questões que você tem que responder, e aqui no nosso manual tem a forma, pessoal, para você entregar essa atividade. Essa atividade não pode ser postada em PDF, tem que ser postada em doc, ok? Então, não deixem de fazer a consulta do manual. E nós temos também o manual antiplágio, porque o seu trabalho ele é consultado para ver se você só copiou e colou da internet. Então, você não deve fazer isso, copiar e colar. Inclusive, aqui tem um verificador de antiplágio chamado CopySpider, para você submeter o seu arquivo e verificar se tem alguma similaridade com o que já está na internet. Observe que esse manual antiplágio ele é acessível aqui em cima e também nós temos o plano de ensino dessa disciplina. Nós, como estávamos falando do nosso manual dessa disciplina e do envio da atividade discursiva, olhe só o envio da atividade discursiva, a regra para envio dessa atividade discursiva, você só pode enviar o arquivo se ele for editável em Word. Não pode mandar em PDF, em RA, bloco de notas ou links, porque senão você não será avaliado e o seu trabalho será invalidado e a sua nota será 0, ok? Então, muita atenção. Quando você tiver a sua prova para desenvolver dessa disciplina, você vai clicar no ícone avaliação presencial, ela é presencial, você vai fazer aqui direto do seu ambiente virtual, e aqui está o regulamento da sua prova, né. Então, essa prova ela estará disponível a partir do dia 3 de maio, tá certo? Então, basta você clicar aqui, ó, em prova digital, acessar o seu agendamento de provas. Como ela não tem nenhuma prova para fazer essa semana, que finaliza amanhã, então aparece aqui, ó, nenhum agendamento foi localizado. Professor, eu preciso fazer o meu agendamento? Não, pessoal, o agendamento ele aparece automático aqui para você, ok? Então, com isso a gente finaliza as nossas disciplinas. Então, nós falamos das disciplinas, dos modelos dessas disciplinas, no caso HMI ou AMI, AMP, disciplinas interativas. Falamos do estudo dirigido, que conta 1.500 pontos para a atividade transversal, e vamos falar agora do desafio nota máxima. O que é o desafio nota máxima? Ele está aqui num ícone, como se uma disciplina fosse, mas ele nada mais é que um ensino adaptativo. Então, o primeiro
acesso de vocês aqui na disciplina Plataforma Nota Máxima vai ser o CPF de vocês e a senha também o CPF. Então, você vai clicar em prosseguir e a senha do primeiro acesso é também o CPF. Então, ao entrar no desafio Nota Máxima, eh, você precisa estar cadastrado nessa plataforma. Você pode clicar aqui, ó, em "Esqueci a minha senha", no caso aqui da nossa colega, ela já acessou essa disciplina, ela já acessou, e mudou a senha, né, então, a primeiro contato, o primeiro acesso é CPF e CPF para acessar essa disciplina. Eu vou tentar acessar com outro login aqui. Ok, está disponível aqui. Aqui a gente consegue, no primeiro momento que eu acesso o desafio Nota Máxima, você consegue acompanhar aqui e executar o simulado. O que é mais importante aqui é nós conhecermos o manual. Esse aqui é o manual do desafio Nota Máxima. Então, tem todas as regras do que é como eu falei, é uma plataforma de ensino adaptativo. Isso vai te ajudar a relembrar conteúdos que você já estudou há muito tempo no seu ensino fundamental e no seu ensino médio, além de, a partir da metade do curso, você ter oportunidade de, com a plataforma, revisar esses conteúdos. Aqui, a forma a quem é destinado, a forma de navegação na plataforma e aqui a regra de conversão dos pontos. Somente o desafio Nota Máxima vale 9.000 pontos, né. Com 9.000 pontos, você consegue a pontuação máxima da atividade transversal. Mas, professor, eu já fiz o meu ED, eu já tenho 1.500 pontos lá do meu ambiente virtual, lá do meu ED, no meu estudo dirigido. Com isso, significa o quê? Que após você, chegar a 9.000 pontos, a sua, pontuação máxima lá na transversal, você já tem, que é 3.500 pontos. Ou seja, eu costumo dizer para os meus alunos que, quando você chega a 9.000 pontos na no estudo do desafio Nota Máxima, você já está muito tranquilo, tá certo? E o desafio Nota Máxima acontece toda semana, você recebe uma lista de exercício após você fazer a entrega do simulado diagnóstico e, quando você faz o simulado diagnóstico, você já ganha 1.000 pontos. Aqui, ó, 1.000 pontos, e a equivalência desses 1.000 pontos é 389 pontos na atividade transversal. Isso quer dizer o quê? Fiz o ED, já tenho 1.500. Fiz o simulado diagnóstico aqui no desafio Nota Máxima, eu já tenho 389 pontos. Isso quer dizer que, pessoal, apenas num final de semana, num sábado de manhã, num domingo à tarde, você consegue sentar, e estudar o seu ED, emitir o seu certificado e garantir seus 1.500 pontos para todas as disciplinas, e mais, fazer o seu simulado diagnóstico e conseguir 389 pontos. Esse é o caminho mais rápido para você conquistar, no mínimo, 1.889 pontos, porque são 1.500 do ED mais 389 pontos do seu simulado entregue. Toda segunda-feira, pessoal, tem uma nova lista de atividades. Então, cada lista tem 4 questões. Só o fato de entregar a lista, você já ganha 500 pontos. Cada vez que eu acerto uma questão, eu ganho mais 50 pontos. Então, só corrigindo, entreguei a lista, 50 pontos. Cada questão que eu acertei, mais 50. A lista tem 4 questões, com mais o fato de eu ter entregue, se eu acertei tudo, eu já ganho 250 pontos, que são somados aqui, ó, traduzidos em pontuação para desafio Nota Máxima, que depois é convertido para atividade transversal.
Ou seja, garanta logo os seus 3.500 pontos nas atividades transversais, e isso significa que você estará muito bem com relação à sua pontuação do semestre. Muita atenção, pessoal. Nós temos também algumas semanas de intensivos. Isso quer dizer o quê, professor? Que na semana que vem, do dia 29 ao dia 4, a gente tem uma semana de intensivo. Isso significa que é um momento para você ganhar uma nota extra no desafio nota máxima. Então, nós ainda teremos mais 4 intensivos. Então, o intensivo do dia 29 ao dia 3, depois lá no dia 19 outro intensivo, no dia 3 do 5 e lá no finalzinho o intensivo final, nas 2 últimas semanas, o intensivo final, e aqui dia 13 o encerramento da plataforma, o encerramento do nosso desafio. Então, aqui estão toda segunda-feira a gente tem a liberação das listas, né, cada lista tem 4 questões e você recebe 3 listas. Como eu falei, o aluno recebe 50 pontos pela entrega, mais 50 pontos por acerto em cada uma dessas questões. Os intensivos, como que funciona e como conseguir ponto nesses intensivos, ok? Pessoal, esse é o nosso desafio nota máxima. Lembrando que nós conversamos hoje sobre como acessar o nosso ambiente virtual. Eu cliquei lá no Google, recapitulando aqui, né? Entro no Google, digito portal digital do aluno, vai aparecer esse primeiro ícone aqui, você clica lá e coloca o seu CPF e a sua senha. Após isso, vai entrar no seu portal do aluno. No portal do aluno, você tem acesso a estudar no AVA, parte financeira, secretaria, meus cursos e assim sucessivamente. Ao clicar em estudar no AVA, você acessa todas as disciplinas. Lembre-se de conferir todas essas disciplinas se estão de acordo com a sua grade disponível no seu grupo lá no WhatsApp, e aqui você começa a se dedicar a essas disciplinas. Lembrando que cada uma dessas disciplinas nós contamos com o quê? Nós contamos com o manual da disciplina, ok? Professor, eu agora quero saber onde estarão os links das minhas aulas gravadas. Ao acessar o AVA, aqui estão os links, ó, o calendário das suas aulas gravadas. Como a Andressa não tem aula gravada para hoje, você não possui aulas ao vivo agendada para hoje. Então, se no dia da aula do professor Demontier, do professor Rafael Jesus ou da professora Priscila, que é de pensamento científico, um dia antes vai aparecer o link aqui para você assistir via Teams a aula gravada, a aula ao vivo. Lembrando que a aula ao vivo ela obedece o dia e horário da disciplina. 3 dias depois, essa disciplina, essa aula fica gravada para você aqui no nosso ambiente virtual. Esse momento nós falamos para vocês de todas as disciplinas, falamos do desafio nota máxima e da importância de fazer o primeiro acesso, resolver o simulado diagnóstico e toda segunda-feira acessar a plataforma e fazer a entrega das 3 listas de exercícios. Então, 30 minutinhos que você se dedicar para fazer as atividades do desafio nota máxima, você conseguirá sim se desenvolver e muito com relação a essa forma de ensino adaptativo que é o desafio nota máxima. Além do ED, que são 1.500 pontos para as atividades transversais em todas as disciplinas. Aqui do lado você tem as trilhas, que são cursos gratuitos para você escolher para fazer, para se atualizar, para conhecer outros temas relevantes, tá certo? Então aqui nós temos a carga horária e todos os cursos disponíveis para vocês fazerem de graça, pessoal. Vocês não vão pagar nada por esses cursos. E ao final, você pode, entrando lá em meu curso, fazer a entrega do certificado aqui, ó,
em atividades complementares. Ao clicar em meu curso, você aparece o seu quadro de horário, então toda segunda-feira a Andressa tem teoria da administração, na terça pensamento crítico e na quinta ela tem contabilidade introdutória. Lembrando que ela tem mais disciplinas que essas, né? Tem a Sociedade Brasileira e Cidadania, o ED e o Desafio Nota Máxima, que ficaram para ela estudar nesses outros dias aqui, ó. Tem quarta, sexta e sábado para ela se dedicar àqueles outros 3, as outras 2 disciplinas e mais ao desafio nota máxima, ok? Ao clicar aqui, você consegue visualizar o seu quadro horário, todas as disciplinas que você vai fazer ao longo do seu curso. Então, aqui, ó, no primeiro semestre, as disciplinas que ela está cursando, as disciplinas que será cursada no segundo semestre, até o último semestre, lá no finalzinho do curso, daqui a 4 anos. Meus pontos, aqui você consegue acompanhar todos os pontos das suas atividades, ok? Então, aqui, aquele mesmo extrato que você consultou de uma forma mais resumida e um painel com todas as disciplinas, e aqui as atividades complementares, onde eu mostrei para você que você pode fazer a entrega das atividades complementares aqui, ó, clicou aqui para fazer a entrega, você pode anexar aquele certificado do curso, ou do curso livre, ou do curso de extensão, aqui para você computar como atividades complementares. Todos os cursos têm uma atividade, uma carga horária de atividade complementar. No caso do curso da nossa colega Andressa, ela tem que entregar de estudo independente 544 horas. São 544 horas ao longo de todo o curso. A depender do seu curso, essa carga horária ela vai diminuindo. Por exemplo, quem vai fazer um curso tecnólogo que dura só 2 anos, ele vai entregar 100 ou 200 horas e assim sucessivamente. Mas aqui no ambiente virtual você consegue uma autonomia de entender e estar por dentro da sua vida acadêmica inteira, ok? Então, isso tudo está disponível aqui no seu ambiente virtual de aprendizagem. E agora a gente finaliza aqui, nesse momento, a nossa apresentação do nosso encontro chamado Encontro de Acolhimento, para nós explicarmos para vocês o funcionamento do nosso ambiente virtual.